Se vocês analisarem Atos, observem bem que os apóstolos disseram, está lá em Atos 6,3. Nós nos dedicaremos no quê? Para fazer a obra de Deus. Na oração e na palavra. Raimundo de Oliveira escreveu um livrinho há muito tempo, ele dizia, se não tiver oração e palavra, é só almoxarifado. Se não tiver oração e palavra, é só um doutor universitário na igreja. E quando entrar um endemoniado, quem é que vai expulsar? E quando vier, nós ouvimos aqui a irmã falar de milagre agora há pouco. E quando vier uma pessoa carente de Deus, quem é que vai falar? Só se estiver cheio de lá. Quando você pega 1 Reis capítulo 3, a Bíblia diz que Salomão era um Iélede. Iélede é um menino. Só que Salomão não era menino, ele já era até casado. Veja a pequenez de Salomão. Quando ele vai orar, capítulo 3, ele tem um sonho, e ele está em Gibeã, ele vai orar. Então Deus dá para ele, pede-me o que tu queres. Os senhores sabem da história, pede-me o que vocês quiserem. Ele disse, tudo bem. Ele disse, Senhor, está lá no verso 9, 3:9 de 1 Reis. Ele disse, Senhor, eu só te peço uma coisa, me dá um coração entendido, para que eu saiba julgar o teu povo. E me dá discernimento, para que eu saiba julgar entre o bem e o mal. Olha por que Deus gostou de Salomão nesse negócio. É porque ele diz assim, porque quem pode cuidar desse povo que é teu? Vocês entenderam? Quem pode cuidar desse tão grande povo que é teu? Aí a Bíblia diz que ele amava o Senhor. E quando ele disse isso, Deus disse assim, eu gostei da tua palavra. Porque o Senhor pediu sabedoria para administrar o meu povo. O pastor pode ser analfabeto. O pastor pode não falar inglês, o pastor pode não falar francês, mas se ele joga o joelho no chão de madrugada e diz, me ensina a cuidar do teu povo, Deus ajuda. Quem glorifica a Deus? Porque quando se lê Tiago 1,5, ele está escrito, ele disse assim, se alguém tem falta de sabedoria, como é que diz lá? Vamos lá, diga bem forte, como é que diz? Peça a Deus. Tem dia que a gente estuda tanto, lê tanto e vê diante de dificuldade que não tem como fazer, é aí que você recorre à sabedoria de Deus. Mas vamos analisar o texto, olha aqui. Vamos ler comigo, para a gente pegar a essência. Todos os pastores e obreiros, vamos ler o texto aí comigo. Como é que diz o verso 1? Vamos lá. Mas vamos ler juntos todos. Filho meu, se aceitares o quê? Marque aí as minhas palavras, marque essa expressão, palavras. Depois diz o que mais? Se esconderes contigo os meus, marque mandamentos. Agora veja bem, agora olhe para mim aqui. A primeira coisa que nós podemos perceber aqui, por que eu devo buscar a sabedoria? Qual é a primeira causa, a primeira razão? A sabedoria, ela vai te levar ao conhecimento de Deus. Ouçam bem isso. Quando Salomão começa esse texto, ele começa dizendo assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras. Essa palavra que eu pedi para os senhores marcarem, todas as vezes que você lê o Velho Testamento, diz assim, assim diz o Senhor, ou falou o Senhor. É essa mesma palavra aqui no hebraico. Omer é o verbo dizer. Só que aqui eram palavras ditas por Deus. Então veja que a leitura ela é importante pela seguinte razão. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, digam comigo, palavras. Aí ele diz, se esconderes contigo o quê? Os meus mandamentos. Veja que essa leitura, ela é seguida por muitos verbos. Depois você vai marcar em casa. Olha o primeiro verbo, aceitar. Segundo verbo, esconder. Terceiro verbo, fazer. Quarto verbo, inclinar. Quinto verbo, clamar. E você tem aí o sexto verbo no verso 4, buscar. O que o escritor ele está mostrando aqui para nós
A primeira razão de se buscar